Shalom, shalom pessoal! Muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Neste canal onde a gente tem a espiritualidade em foco, buscando algumas bases tanto na linha judaica quanto em outras linhas também. Eu me chamo Breno Oliveira, também sou conhecido como Quilha e atualmente sou também conhecido como o Buscador. Sou um Bnei Noach, o que significa que eu não sou judeu. Também gosto de deixar claro que eu não quero me passar por um judeu. Também não quero me passar por uma pessoa sábia. Também não quero me passar por alguém que já está salvo por Deus. E muito menos alguém que é um exemplo para outras pessoas. Eu basicamente sou um homem que está em busca da verdade, que está em busca de uma conexão real com Deus, sem distorção, sem dogmas e sem nenhuma pressão social. Dito isso, gostaria de tentar trazer para vocês um tema bem interessante. Lembrando que eu não sou uma autoridade em nenhuma espécie de religião, então logo eu não estou aqui para tentar ensinar, nem tentar converter ou catequizar alguém. Eu estou aqui simplesmente para compartilhar um pouco de sabedoria com vocês, e é uma sabedoria que eu adquiri ao longo da minha vida, ao longo dos meus estudos e das minhas próprias percepções. Nos meus vídeos eu sempre gosto de estar acompanhado de um pouco de vinho, até mesmo para que a fala fique mais leve, mais solta, né? A Torá diz que quando o vinho entra, a verdade sai, a alegria sai também. E é bom você fazer isso de forma regrada. Então eu escolho uma taça bem pequenininha para eu poder estar junto com vocês aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Vamos lá. Bom, meu último vídeo foi sobre o Satã ser uma entidade enviada por Deus. Eu desmistifiquei um pouco do que significaria o termo Satã, na visão judaica principalmente. E hoje eu gostaria de trazer um tema um pouco divergente, que seria os motivos pelo qual eu me afastei do terreiro de Umbanda e Candomblé. Fazendo um atentamento, que eu sei que esses assuntos são extremamente delicados, então não estou aqui para apontar qual religião está certa, qual religião está errada, certo? Até porque eu não sei, não posso afirmar nada, só sei que nada sei, mas eu sou um solene buscador que já perambulou por muitos lugares e hoje tenta trazer para vocês um pouquinho da verdade, sem distorção, sem querer seu dinheiro, sem querer te converter e muito menos fazer você acreditar no que eu acredito. Bom, primeiramente eu respeito muito a Umbanda, o Candomblé. A minha irmã literalmente faz parte do movimento no terreiro. Ela recebe entidades, ela incorpora, então jamais vou falar de forma presunçosa contra essa religião de matriz africana que está literalmente entrelaçada com meu próprio sangue, tanto pela minha irmã quanto com certeza pela minha linhagem sanguínea dos meus antepassados. Mas eu vou trazer aqui algumas nuances que me fizeram afastar de alguns lugares, de algumas casas, e outras nuances que me fizeram perceber que lá não era o local para mim, né? Fazendo sempre essa afirmação, esse discernimento de que eu estou falando de mim mesmo. Cada um só pode falar de si próprio. Recentemente eu tenho postado muitas coisas, né? Recentemente também eu fiz uma frase que eu gostei muito, porque eu ao vivo, em cores, num vídeo, me assumi um grandíssimo hipócrita. E faça isso você também, se assuma hipócrita, porque você é hipócrita, eu também sou hipócrita, seu vizinho é hipócrita, a humanidade é hipócrita. E eu sinto que se assumir hipócrita é um passo para conseguir uma espiritualidade verdadeira. Porque a partir do momento que você sabe que você é hipócrita, você começa a perceber aonde você está sendo hipócrita. E eu criei uma frase que te pergunta, e essa pergunta é basicamente uma armadilha. Você tem coragem de se assumir hipócrita ou você é hipócrita demais para isso? Deixa aí nos comentários. Bom, voltando para o tema,
Eu já tive o prazer de participar de alguns, como que eu falo, reuniões, né, em casas de umbanda, de terreiro, de candomblé também, né? E quando eu era mais novo eu era muito apegado a esses locais, por causa que, como eu já falei em outros vídeos, eu vim do berço católico e lá eu não me encontrava. E eu senti que na umbanda, no terreiro, tinha não só um lado que me atraía, que é o lado do ocultismo, né, de lidar com entidades de outro plano, mas também tinha muita ideia de ver acontecendo trabalhos de caridade, de ver acontecendo pessoas que entravam com problemas e saíam com soluções, né? E no catolicismo eu via mais algo mais mecânico, mais robótico, mas eu não estou aqui para falar de catolicismo hoje. Voltando para o terreiro, eu lembro que mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos foi meu primeiro contato, né? Porém, meu primeiro contato foi num local mais voltado para, como que eu diria, trabalhos que não são 100% de linha branca, né? Ou seja, era um local onde as pessoas faziam trabalhos tanto para o bem, tanto para o lado oposto. E no início eu me sentia atraído, mas eu nunca fui com a intenção de pedir nada, de pedir algo literalmente ligado a, sei lá, fazer amarração para alguma pessoa, de querer alguma solução instantânea para algum problema. E basicamente eu sentia vibrações energéticas e essas vibrações me traziam sensações positivas, né? Porque eu acho que quem está buscando espiritualidade, ele acaba percebendo que quando você busca Deus, Deus é muito silencioso e às vezes você se sente num exílio, sem resposta e sem pessoas te apoiando. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão, que ficou mais de 90 anos sem Deus se revelar para ele. Lerai. Bom, vou trazer algumas experiências pessoais que me fizeram afastar desses locais. Bom, a primeira coisa que me aconteceu, que foi assim, o primeiro estralo que eu fiquei, opa, isso aqui não está sendo da forma que eu imaginava que tinha que ser, foi quando eu conheci uma moça, né, que ela incorporava. A gente ficou amigo, começou a conversar sobre esses assuntos. Inclusive, por causa dela, eu comecei a frequentar esses locais com mais frequência, né? E aí, numa vez que eu fui lá, ela estava incorporada. Não vou ficar falando o nome de entidades aqui, mas ela estava incorporada. E uma das pessoas que ficavam responsáveis, né, por organizar, essas pessoas elas não recebem sobre si nenhuma entidade, elas ficam ali na consciência própria, tentando até mesmo traduzir as palavras das entidades. E essa pessoa chegou até mim e falou, a garota que você conhece está te chamando lá dentro. E aí quando eu vi, ela já estava incorporada, ela me deu uma erchap, né, erchap que fala, um pano, né, que ela estava vestida a caráter da entidade, me entregou, falou que era para minha proteção. E aí, no meio da conversa, ela soltou uma frase que me fez sentir um pouco de estranheza, né? Se é que essa palavra existe. Mas ela falou assim, toma cuidado com essa desgraçada aqui, porque ela não é de confiança. Isso a própria entidade falando da moça que ofereceu o corpo físico para a entidade. Então eu senti uma falta de respeito, né? Porque eu fiquei pensando, caramba, se alguém oferece o bem maior que ela tem, que é o próprio corpo, e a entidade ainda faz uma propaganda negativa da pessoa, inclusive chama de um termo extremamente degradante e me faz ficar com o pé atrás sobre a pessoa, então tem algo errado aqui dentro, né? E isso foi a primeira vez que eu tive a genuína percepção de que não era um local adequado para mim. Lembrando que eu estou falando de um terreiro literalmente ligado tanto a energias positivas. Quando eu falo isso, quer dizer que algumas pessoas vão lá tentando procurar cura para doença, procurando solução para algum problema real. Mas, em contrapartida, outras pessoas vão lá para tentar fazer amarração para ex-namorada, para ex-namorado, para atual do ex e vice-versa. E esse tipo de coisa me afastou muito deste local específico. E fazendo o discernimento de que nem todos os terreiros são assim, ok? Tem locais que você vai que eles vão falar até mesmo de Jesus Cristo a maior parte do tempo. E se você chegar lá querendo fazer amarração, querendo trazer ex-namorada, eles vão até
ser um pouco ríspido com você e vai dizer: amigo, você não está no lugar certo, vai para outro lugar, porque aqui não é o lugar certo para fazer esse tipo de coisa. Ok? Discernimento feito. Voltando à história, foi meu primeiro estralo, né, de percepção de que ali não tinha a luz que eu estava buscando. Foi quando eu me afastei pela primeira vez, mas ainda assim eu tive outros contatos. Nessa época minha própria irmã não incorporava, e a minha irmã fazia parte deste terreiro onde as forças eram misturadas, né? Ela começou a entrar neste terreiro depois que eu já tinha conhecido, aliás. E aí foi quando a minha irmã começou a incorporar. Hoje em dia a minha irmã já não faz parte deste local, ela procurou um local onde se trata somente de linha branca, exatamente como eu falei, locais onde a busca é simplesmente por luz, já não aceitam mais distorção, nenhum pedido que seja extremamente egóico, né, ligado à amarração e afins. Mas na época a minha irmã tinha encontrado alguns conhecidos que já faziam parte desse terreiro, e foi o primeiro contato dela também para ela se identificar, né? Já que ela tem a mesma linhagem que eu, não cabe a nós julgar ninguém, né? Certo? Então ela se encontrou neste local, mas depois ela percebeu que ela queria algo mais puro, saiu dessa casa e encontrou outra casa. Basicamente, eu voltei pelo menos mais uma ou duas vezes por causa da minha irmã, nessa mesma casa. Mas eu lembro que a última vez que eu fui lá, aconteceu algo que me afastou muito. E na época eu não tive a mínima capacidade intelectual, a mínima espiritualidade para discernir o que tinha acontecido ali. Eu me deparei com uma entidade que não era minha irmã e nem essa garota que eu relatei há pouco. Um homem que estava incorporado. Como eu falei, não vou ficar falando nomes de entidade, não é questão de medo, não é nem questão de respeito, porque eu acho que o respeito tem que ser conquistado. Então, tipo assim, as entidades existem, as forças existem, mas eu não respeito, eu simplesmente não desrespeito, é diferente, ok? Porque se você respeita algo só porque existe, você não está tendo valor como ser humano. Dito isso, eu não desrespeito nenhuma entidade, mas não quer dizer que só por elas existirem que eu respeito. Não sei se vocês vão entender bem, mas eu sei que quem está aí mais afiado com as percepções do mundo entendeu muito bem o que eu quero dizer, né? Ok, essa entidade que estava ali incorporada num rapaz, ela acabou num dia me pegando pela gola, inclusive era a véspera do meu aniversário, e eu tinha ido no terreiro porque eu falei comigo mesmo que eu ia lá pedir uma bênção para as entidades. Olha só a mentalidade que eu tinha na época. Hoje em dia eu só pediria bênção para o próprio Criador, para o único que pode dar bênçãos verdadeiras, né? Então eu fui lá e conversei com a entidade e ele olhou para mim e falou assim: o que que você quer? Vocês só procuram a gente quando vocês querem alguma coisa. E aí foi quando eu falei com ele: eu não quero nada demais, amanhã é meu aniversário e eu vim aqui pedir uma bênção. E aí ele deu aquela famosa gargalhada de Exu, né? Falei que eu não ia falar nome, mas não falei um nome específico. Mas deu aquela famosa gargalhada de entidades, olhou pra mim e ficou praticamente incrédulo que eu estava ali realmente só para pedir uma bênção, algo tão, entre aspas, trivial. Foi quando ele me deu um sermão. Isso mesmo, uma entidade me deu um sermão. Ele me pegou pela gola da camisa, virou pra mim e falou assim: meu nome não é osso para ficar na sua boca, certo? Eu tranquei seus caminhos. Com essa frase eu acho que muita gente já vai saber de quem que eu estou falando. Eu tranquei os seus caminhos e eu só vou destrancá-los quando você achar um buraco para você entrar. E aí, essas pessoas que eu disse no início que elas ficam conscientes, não estão incorporadas, elas servem mais ou menos como tradutores, já que algumas entidades conversam com a linguagem muito antiga, né? Alguns falam voz-me-se, outros falam sum-se, certo? E ele ouviu a conversa, virou para mim e disse que essa entidade estava literalmente falando que ela tinha trancado meus caminhos, que ela só ia abrir quando eu encontrasse um terreiro para eu entrar. E aí eu lembro que nesse dia eu me senti extremamente afrontado e desafiado. Foi quando eu saí de lá pensando que eu nunca mais voltaria e ainda fiz uma afronta à própria entidade falando: quero ver se você realmente tem o poder de trancar o meu caminho.
pois o único que tem o poder é Deus. Nessa época eu nem tinha nenhum envolvimento com a Torá e muito menos conhecia o judaísmo. Eu tinha ali mais ou menos 18 anos, certo? Lehai. E eu lembro que minha vida foi passando, eu parei de ir nesses locais. Essa foi a última vez que eu fui literalmente nessa casa específica. E aí eu me senti até um vencedor por eu ter saído de lá pensando: você não tem a força suficiente para trancar meus caminhos, e eu duvido que minha prosperidade não vai vir porque ela não vem de você. Então, de certa forma, eu já tinha uma centelha ali de saber que tudo vinha de Deus e que nenhum intermediário poderia realmente trancar algo. E aí eu comecei a me sentir vitorioso, porque começou a acontecer coisas boas na minha vida. E eu lembro que eu ficava assim: tá vendo? Tá vendo que a entidade não tem tanta força? Aí, o mais engraçado, que este ano, né, naquela época eu tinha 18, então praticamente 9 anos depois, minha ficha caiu do que aconteceu naquele dia. Por culpa do tradutor, ele traduziu errado, porque a entidade falou um buraco. Ela não falou um local, uma casa de terreiro. Ela falou um buraco. E hoje eu consegui discernir o que ela disse. Praticamente ela falou: saia de cima do muro. Se você não é 100% do terreiro, procure um local onde você esteja 100%. Em outras palavras, para de tentar ficar um pouquinho aqui dentro e um pezinho lá fora. E aí, quando eu entendi isso, eu fiquei: uau! Foi um dos melhores conceitos da minha vida, um dos melhores conselhos, porque literalmente, quando eu decidi não voltar mais lá, foi quando eu desci do muro. Em outras palavras, meus caminhos se abriram. E ele não estava dizendo literalmente que ele tinha trancado. Ele estava dizendo: você nunca vai prosperar se você ficar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Ou você está 100% aqui, ou você está 100% lá fora. Se resolva, amigo. E isso é um conselho que vale para todos nós. Se você fica meio uma religião, no meio da outra, buscando um Deus, depois busca outro, vai nas entidades, depois vai nos santos, você não vai prosperar. Se encontre, saia de cima do muro. É melhor você ser ateu do que você ficar indo em todas as casas possíveis, em todas as religiões possíveis, a não ser que você esteja numa busca teológica, que é muito diferente do que uma busca de espiritualidade real. Enfim, esse ano eu fui ter esse discernimento, né? Levou 9 anos para eu entender realmente o que aquela entidade estava falando, e depois que minha ficha caiu eu pensei: uau, Hashem, nada é por acaso, que incrível. Que conselho maravilhoso que essa entidade me deu. Tudo que o Senhor faz é bom. Não é que seja para o bem, é bom. Ok. Essa foi a última vez que eu fui nessa casa onde tinham forças misturadas, tanto de luz quanto de sombra. E aí eu já tinha me decidido que eu não me encontrava no terreiro, né? Sem ofensa, eu respeito muito, literalmente, não falo isso para tentar, para ser um pela-saquismo, não é isso, eu realmente respeito muito. Mas não quer dizer que eu tenha que me adentrar, né, fazer parte, porque eu não me senti realmente pertencente ali. Mas aí a minha irmã, como ela já tinha se envolvido muito, e aí ela foi buscar um local onde só tinha força de luz, onde eles buscavam simplesmente trabalhos de caridade, buscar entidades que estão envolvidas ali mais com luz, do que entidades que estão misturadas, né? Ela encontrou um outro local, e esse local era literalmente o local que eu falei para vocês no início, né? Que está relacionado com a ideia de que lá eles fazem simplesmente caridade, não aceitam nenhum trabalho de amarração, nada desse tipo. E aí minha irmã foi se consagrar nesse local e ela me convidou. Mesmo eu já tinha decidido que eu não frequentaria ou faria mais parte, eu acabei me sentindo ali convidado, né? Um convidado especial por uma pessoa especial, então eu acabei indo, né? E aí foi quando eu tive o outro contato com uma outra casa, né? E aí eu vi o quanto é diferente, as músicas são diferentes, a energia do local é diferente, a iluminação do local é diferente, né? Porque nesse outro local era uma luz meio termo ali, que deixava tudo um pouco mais sombrio. E aí neste local era uma luz extremamente forte. E aí as próprias entidades falavam de Jesus o tempo inteiro, né? Para os intolerantes de plantão aí, né? Vale a pena ressaltar isso. Porém, nessa época também eu comecei a me envolver muito com estudos de alquimia. Foi antes de eu conhecer o judaísmo, eu devia ter uns 20 anos já nessa época, né? Já tinha passado mais ou menos 2 anos daquele episódio que eu relatei.
Na alquimia, eu me deparei com algumas ideias relacionadas a invocações de espíritos, né? E aí, numa dessas ideias, eu me deparei com um ensinamento que me marcou o resto da vida. Que ele falava, o motivo de não ser tão interessante você ficar incomodando, a linguagem foi essa, incomodando os espíritos do outro plano, é que tudo que você pedir para eles te ensinar são coisas que eles aprenderam aqui e que você tem sim a capacidade de aprender por conta própria. Ou seja, para de encher o saco dos espíritos que já estão no outro plano, para de encher o saco deles pedindo as coisas, pedindo bênção, pedindo amarração, pedindo qualquer coisa que seja. Para com isso, porque se eles vão te ensinar algo, é algo que eles aprenderam aqui nessa terra, nesse plano, nessa vida. Ou seja, se você buscar nos livros, buscar em outras fontes, você vai acabar descobrindo as mesmas coisas sem precisar encher o raio do saco das entidades. E essa frase nunca saiu da minha cabeça, né? E ela faz total sentido. Acho que eu tô bebendo vinho um pouco rápido hoje, hein? Mas tá muito calor. E aí foi quando eu tive a graça de poder ter visto um outro lado do terreiro, né? Como eu faço uma pequena confusão entre Umbanda e Candomblé, mas eu tenho 90% de certeza que antes o local que eu ia era um local de Candomblé. E este local que eu comecei a frequentar junto com a minha irmã, na verdade eu não frequentei, né? Eu fui lá algumas vezes por causa da minha irmã, era um local de Umbanda, né? Eu tenho quase certeza que a nominação seria essa, né? A Umbanda ela é mais branda e o Candomblé às vezes mistura um pouco luz e sombra. Lembrando que também tem um atentamento que não quer dizer que as entidades sejam da sombra. As pessoas que vão lá que pedem coisas sombrias para a entidade. Isso vale muito bem ressaltar, tem muito mais a ver com o ego humano do que com a energia literal da entidade em si. Lechai. E aí depois que eu ouvi essa frase, eu comecei a perceber novamente, tive uma reafirmação de que eu não me encontrava 100% nesses locais. E aí, já vou trazer a história um pouco mais para o presente, foi quando eu comecei meus estudos de judaísmo com a Torá, né? Lembrando que eu não sou judeu, né? Porque eu tive um hater aí recentemente que ficou falando para abandonar judaísmo, Cabalá, que gentil é gentil, judeu é judeu. E aí eu acabei comunicando com a secretaria do Rabino Yaakov, que eu indico muito, que são pessoas sérias que fazem um trabalho incrível para não judeus. E eles acabaram dizendo que existe muita gente invejosa, que existem comunidades Bnei Noah que querem sugar seu dinheiro. Inclusive o Rabino Yaakov, pelo que eu conversei, eles não cobram nada para você se auxiliar e até mesmo fazer parte da comunidade. O que prova uma intenção pura, né? Enfim, mesmo eu não sendo judeu, comecei a estudar judaísmo e percebi algumas outras coisas. A Torá proíbe nitidamente a invocação de entidades do outro plano. E aí você acha, algumas religiões principalmente acham, que lidar com entidades de outro plano é um pecado em si. Mas na verdade o que a Torá está falando, o Velho Testamento está falando, não é que seja pecado em si, é que o ego humano tem a tendência de achar que ele tem controle sobre alguma coisa do outro plano. Olha que informação interessante. Então, com todo respeito, o que a Torá está dizendo é que nenhum pai de santo... Opa! Lechai! Quebrei uma taça, pessoal. Isso aí se chama expiação na Cabalá. Depois eu vou jogar essa taça no chão e vou quebrar ela em 1000 pedaços. Eu literalmente fico muito feliz quando isso acontece. Na Cabalá falam que quando você quebra objetos físicos, principalmente eu que estava indo falar de pai de santo, né? Coincidência. Eu não estou indo falar mal, então vou continuar dizendo, né? Depois eu vou quebrar essa taça em vários pedaços. Mas enfim, eles falam que nenhum pai de santo, por mais versado que ele seja, ele não sabe 100% o que está fazendo. E isso é inegável. No fundo, nenhum pai de santo tem certeza 100% do que ele está fazendo. E o que a Torá está dizendo é, cuidado, não é que seja pecado, ela está te advertindo e dizendo... Muitas entidades que estão num plano superior, que têm uma consciência superior, que já lidou com essa vida, que sabe muito mais do que você, pode se passar por um espírito,
se autonominar com algum nome do terreiro, por exemplo, das entidades do terreiro, e ser uma entidade totalmente ligada ao lado oposto, um lado mais obscuro. E aí essa entidade se fantasia com algum nome ligado às entidades do terreiro, e ela pode começar a sugar a sua vida dizendo ser tal pessoa, ou melhor, tal entidade, e aí você começa a pôr ali ofertas de oblação, começa a pôr... começa a colocar coisas na encruzilhada, começa a acender vela, começa a cantar para essa entidade, e às vezes essa entidade vai te sugar muito mais do que te oferecer luz. Então o que a Torá está falando é: no fundo vocês não sabem o que estão fazendo. No fundo vocês não conhecem o outro lado. No fundo vocês podem estar sendo enganados. Ou seja, não é que 100% das vezes isso vai acontecer, mas é uma opção totalmente descrita na Torá entre as entrelinhas, né? Porque ela não está ali especificamente falando, mas quando você vai estudar a fundo essas proibições, o motivo é justamente esse. Que o ego humano tem a tendência de achar que ele tem a força para controlar as entidades do outro plano, mas é totalmente o oposto. As entidades do outro plano, sem fazer a mínima força, pode controlar a sua vida. E este é o problema que a Torá aponta. Lehai. Dito isso, foi quando eu tive mais uma reafirmação de que eu não me encontrava ali dentro. Por mais que eu respeite realmente, novamente eu falo que eu não falo que eu respeito como pela-saquismo, eu respeito as casas, novamente eu reforço o que eu disse, que eu não desrespeito as entidades, não desrespeito, mas não desrespeitar não quer dizer que eu respeito. Por quê? Porque a entidade maléfica, a entidade das sombras, eu não sou obrigado a respeitar, mas eu sou obrigado a não desrespeitar, não sou obrigado... na verdade, eu não sou obrigado a ficar afrontando, muito menos falando mal, porque eu não sei nada do outro lado. Eu sei o que a Torá deixou eu saber, nos deixou saber, né? Enfim, depois que eu descobri todas essas revelações através dos meus próprios estudos e até mesmo de coisas que aconteceram comigo, eu tive a total certeza de que não era o local para mim. E esse vídeo também vai servir para um alerta para algumas pessoas que querem entrar, que se encontraram nesses locais. Simplesmente cuidado, cuidado, de coração, tenha cuidado com as entidades que você está trabalhando, porque você realmente pode estar ali alimentando alguém que está se passando, a gente fala alguém como se fosse alguém encarnado, né? Mas você pode estar ali alimentando uma entidade que está se passando por outra e você nunca vai saber, né? Então tem algumas nuances também que me fizeram afastar, principalmente o fato de que eu busco pureza de intenção. Não estou falando que eu sou puro, tá bom? Não sou uma pessoa extremamente elevada, mas eu estou buscando me transformar. E eu sei que para me transformar numa pessoa elevada, eu preciso me abster dos meus próprios vícios. Então quando eu percebi que uma das cláusulas principais para atrair essas entidades seria o fato de se embriagar, seria o fato de fumar cigarro, também foi outra coisa que me afastou, porque eu pensei, eu quero me livrar dessas coisas, então eu não quero estar conectado com algo que me faz realmente usar mais essas coisas, né? Então, com todo respeito, eu acho que se a entidade te faz fumar, é uma prova viva de que ela está ali no meio termo de luz e sombra. Por mais que ela esteja só falando de luz, ainda é um meio termo de luz e sombra, porque o ser humano que ainda bebe, que ainda fuma, com vício, né? Porque eu estou tomando meu vinho, mas eu não sou viciado. No dia que eu não tiver, tanto faz para mim, né? Inclusive a quantidade que eu tomo não é capaz de tirar nem um pingo da minha consciência. Mas o que eu quero dizer é que se você começa a usar esse tipo de artimanha para atrair essas entidades, é um perigo real de que você está usando luz e sombra misturada. E nós, seres humanos, não temos a mínima capacidade de controlar as forças externas. Não temos. Tira seu cavalinho da chuva, para de achar que você realmente tem algum poder, que você é bruxo, que você é mágico, que você não é. Você é um ser humano de carne e osso e é extremamente limitado no campo espiritual. Então, é uma advertência, né? Com muito respeito, é uma advertência. Não estou dizendo para ninguém parar de fazer essas coisas, estou dizendo para você se proteger mais. Então, outra coisa que eu quero dizer é que, independentemente de você que faz parte de algum terreiro, não se esqueça que existe um Criador apenas.
estou dizendo que existe um criador apenas. Perdão, eu tive um problema com a filmagem, mas estamos de volta, né? Então, o que eu estava dizendo é que todas as entidades, sem exceção, todos os orixás que são um pouco mais elevados, né, que as entidades, sem exceção, todos eles são criados pelo Uno. Não pense você que alguma dessas entidades sejam fonte. Todas elas podem ser canais, mas a fonte é só uma. Ou seja, para você se proteger espiritualmente de algum golpe, né, se é que eu posso falar assim, de algum golpe, de alguma entidade mal intencionada que esteja para se passar por outra, você precisa se conectar com o Altíssimo, pois só Ele pode te dar uma proteção real, né? E eu acho interessante, claro que eu não vou generalizar, mas eu vejo que muitas pessoas no terreiro, elas fazem trabalho para a entidade, cantam para a entidade, mas quando o assunto é Deus, ela meio que fica, mas Deus não é tão poderoso. Na verdade é que Deus é muito silencioso, pessoal. Deus não faz estardalhaço. Deus não precisa de barulho. Deus só é. Sabe aquela diferença de ser e ter? Deus é. Ele simplesmente é. Então, tipo assim, se você não tiver uma proteção real, com conexão real, com a pureza, com a santidade, com a ideia de que Deus é um, você está correndo um sério risco de sofrer algum ataque. E a prova disso é que eu já ouvi algumas pessoas falando que depois que elas fumam, que elas bebem, as entidades levam, né, a fumaça, leva o álcool embora, e quando a entidade sai do corpo, a pessoa fica totalmente consciente novamente. E isso não é verdade. Não é verdade. Porque eu tive provas reais de ver pessoas que não fumavam antes, que se viciaram no cigarro. Ou seja, é uma prova real diante de seus olhos. Dito isso, eu vi que é um assunto delicado, né? Porque eu quebrei uma taça e a gente acredita que nada é coincidência, né? Tudo tem alguma relação espiritual. E essa taça pode ter sido realmente um livramento, né? Ela pode ter sido quebrada para tirar alguma centelha negativa que poderia estar me rondando neste momento. Mas como minha intenção não é afrontar, não é falar mal, não é apontar defeito, não é criticar de forma maléfica, né, de maledicência, minha intenção é literalmente expor a minha história e o que eu aprendi através dos meus estudos. Eu sei que não tem nenhuma entidade ruim que possa me fazer algo, principalmente porque eu estou conectado com Deus. Eu não tenho dúvidas de que Ele é a fonte e que, se Ele quiser, qualquer uma dessas entidades do terreiro, se Ele fizer assim, todas elas vão se curvar imediatamente, inclusive nós também, ok? Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais curto, né? E eu quero quebrar essa taça aqui. Vou dar uma pausa no vídeo e vou colocar ela em algum lugar, em alguma cacheta para eu quebrar ela. Vou até filmar para vocês. E isso é um conselho cabalístico, tá bom? Novamente, toda vez que eu falar de cabalá, eu quero ressaltar que cabalá não é algo simples, então eu não sou um cabalista, mas tem certas coisas que você mesmo pode achar nas suas buscas, nos livros, na internet, que explicam pequenas coisinhas da cabalá, né? Porque a cabalá é um estudo tão profundo, mas tão profundo, que quando a gente fala cabalístico de forma leviana, parece que é algo simples, mas não é. Mas tem conselhos sim cabalísticos de que quando algum objeto quebra na sua casa, é bom você quebrar ele mais, jogar ele no chão em milhões de pedaços, porque eles acreditam que tudo tem alguma centelha divina e às vezes pode ter uma centelha até mesmo do outro lado, certo? Basicamente o que eu queria dizer mesmo era isso. Queria advertir algumas pessoas, né, que estão talvez se interessando por entrar nesses movimentos. Também queria dizer para você analisar muito bem onde você está entrando, porque literalmente os locais que vão para fazer amarração, que vão para pedir ex-namorada, não é um local legal, cara. Não é. Independentemente do meu respeito, mas eu estou falando de forma respeitosa, admoestando as pessoas que podem se sentir atraídas por isso, porque não é legal, não é puro, não é algo genuíno. Se você precisa pedir para uma entidade atrapalhar a vida de outra pessoa para aquela pessoa voltar para você, você não vai estar com aquela pessoa por inteiro. Você não vai estar com aquela pessoa porque aquela pessoa te ama. Então você está se contentando com migalhas, cara. Procure alguém que te queira independentemente do trabalho que você fizer. Procure alguém que te queira por quem você é, porque você merece ter alguém assim na sua vida, certo? Basicamente vai ser isso, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, como eu falei. E quero deixar uma bênção para vocês.
em nome de Hashem, né? O nome do grandíssimo Criador deste universo, que criou tanto nós, seres humanos, quanto os planos de outro e outros planos, né? Que a gente nem tem acesso. Queria pedir para que ele possa abençoar você que está assistindo, abençoar sua família, né? Você que não gosta de mim, também queria que ele te abençoasse muito e que abrisse o seu coração para perceber que eu não estou aqui tentando dar sermão, não estou aqui tentando me passar por quem eu não sou, estou buscando a verdade, e a verdade ela é desconfortável muitas das vezes, né? Inclusive, antes de finalizar, vou trazer uma historinha que eu vi com o Rabino Dudu. Tenho quase certeza que foi com o Rabino, foi com o Rabino Dudu, e é uma historinha bem interessante, vou falar ela só para finalizar. Certa vez, a Dona Verdade encontrou com a Dona Mentira. A Dona Mentira olhou para a Verdade e falou: "Bom dia, Dona Verdade." A Dona Verdade esperou um segundo, olhou para cima, para um lado, para o outro. Ela estava conferindo se era realmente um bom dia. Assim que ela teve a aprovação, ela disse: "Bom dia, Dona Mentira." A Dona Mentira falou: "Está calor hoje, hein?" Então a Dona Verdade mais uma vez ficou em silêncio, observou o tempo, olhou, viu que o sol estava quente e falou: "Sim, está bem quente." Então a Dona Mentira virou para ela e falou: "Venha, venha, vamos entrar no rio e nos banhar. Tire a sua roupa e entre no rio comigo." A Dona Verdade, percebendo que a Mentira estava bem solene, estava dando bom dia, estava parecendo que estava bem intencionada, acabou caindo no papinho da Mentira, tirou todas as suas vestes e pulou no rio. Neste momento, a Dona Mentira, que já estava na água, saiu correndo do rio, subiu na superfície, pegou as roupas da Verdade e se vestiu com as roupas da Verdade. Neste momento, a Mentira estava vestida com roupa de verdade. E o que a Dona Verdade fez? Saiu do rio totalmente peladona. Ela viu as roupas da Mentira, mas pela sua dignidade se recusou a vestir. Moral da história: andando pelas ruas, as pessoas começaram a cumprimentar a Mentira com roupa de verdade. Mas toda vez que a Verdade passava peladona, as pessoas tampavam os olhos e preferiam não ver. Porque no fundo ninguém quer ver a verdade nua. Entendeu? E é por isso que eu falo que o buscador da verdade encontra muita resistência das pessoas. Porque as pessoas preferem se agraciar com a mentira vestida com roupa de verdade. Um beijo, pessoal. Fiquem com essa reflexão aí. Que a Kadosh Baruch Hu crie uma coroa luminosa, coroe sua cabeça e que você seja agraciado com sabedoria salomônica e que tenha muita saúde, muita parnassá, sustento financeiro e que o maná possa cair do céu e que sua busca seja sincera. Beijão e até o próximo vídeo. Olha, esse livro é muito interessante, eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. Muito interessante esse livro. Aqui tá a tacinha que se quebrou, eu vou pôr ela aqui dentro. Né? Toda vez que um vidro quebrar, pessoal, coloquem em caixetas, né? Para evitar que os garis, os trabalhadores que trabalham recolhendo, possam, os coletores, né? De forma mais educada, os coletores não se firam, né? Vou dar uma pausa aqui, só para eu poder limpar direitinho aqui os farelos. Já deu uma limpada bem considerável ali na mesa para que ninguém se fira. Não achei um martelo, mas achei uma chavinha de fenda. E muito obrigado a Hashem por poder me dar essa expiação, esse livramento, que ao invés de alguém que eu amo, ao invés de eu mesmo me quebrar no meio das minhas palavras ou no meio da minha própria vida, o Senhor usou esse objeto para se quebrar por mim. E é isso que a Kabbalah acredite. É isso que a Kabbalah acredita. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo.